Olá, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou fazendo hoje um momento de glória especial, Escola Bíblica Dominical. Eu vou compartilhar com vocês a lição do último domingo, 31 de agosto, porque eu achei uma lição muito interessante, muito abençoada. Então, mesmo que já tenha passado, que fique gravado aí para que nós possamos sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a palavra de Deus é fruto dessa esperança. E aí eu já faço esse convite a você que não é aluno, que não vai na escola dominical, que acha chato. Não é nada disso. Escola dominical é bênção. Nós aprendemos muito e muito mesmo. E o cristão precisa ter como disciplina ser um aluno da escola bíblica dominical. Se você foi na última aula, relembre o tema. Se você não foi, vamos aqui juntos aprender tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Lição 9 com o tema e o título: Uma igreja que se arrisca. Lembrando que esse trimestre nós estamos falando da igreja de Jerusalém, uma igreja primitiva, a primeira igreja após a ressurreição de Cristo, após a descida do Espírito Santo. Sempre coloco isso porque é muito importante para que nós tenhamos em mente. E é uma igreja que deixou um exemplo para nós, né? Os apóstolos estavam ali, tendo as primeiras direções do Senhor de como lidar com o povo. A palavra igreja surgiu nesse momento, né? Os pequenos cristos, que nós que somos cristãos, somos pequenos cristos, se nós temos realmente sido a imagem e a semelhança do Senhor. O texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. A verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e valores. Irmãos, esse é o testemunho de Estevão. A palavra central de hoje é martírio, que vem de Marte, que em grego significa testemunha. Quando nós falamos que alguém foi martirizado, é porque ela defendia alguma coisa ou alguém e sofreu danos, provavelmente físicos e psicológicos, por conta dessa defesa. E foi isso que aconteceu com Estevão. Na aula anterior, nós falamos sobre a palavra diaconia, diácono, que significa aquele que serve, o garçom. E esse Estevão, que foi um dos 7 diáconos, os primeiros diáconos, que foram levantados pelos apóstolos para auxiliar nas necessidades da igreja, necessidades essas muito voltadas às questões sociais. E agora, esse mesmo Estevão, ele é morto através de um apedrejamento, cujo Paulo e Saulo, que é a mesma coisa, a diferença aqui em grego e hebraico, não teve a transformação. Paulo e Saulo, depois que ele teve encontro com Jesus, continuou sendo Saulo. E aí, inclusive, Paulo estava participando ali junto, né, pelo menos vislumbrando ali tudo isso que aconteceu com Estevão. E o que essa lição fala conosco? Algo que eu acho maravilhoso, eu já até ministrei sobre isto, é que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ainda, ele ora a Deus naquele momento e fala: Senhor, perdoa essas pessoas porque elas estão ou irão me apedrejar. Não está escrito exatamente essas palavras, mas está escrito. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, isto é, morreu. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o fruto do Espírito, nós lidamos com as frustrações, calúnias, problemas, perseguições de forma diferente. Uma coisa que você sempre vai ouvir sair da minha boca: não existe super crente, existe um super Deus, mas existe um crente que é transformado, existe um crente que tem o fruto do Espírito, existe um crente que busca a justiça de Deus. E aí, a verdade, a lição bíblica, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60,
que fala justamente sobre essa questão de Estevão. Interessante aqui no versículo 8 que está escrito: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. As pessoas só vão atirar pedras, literalmente no caso de Estevão, em árvore que dá fruto. Está escrito que Estevão estava cheio de poder, de fé e fazia prodígios e sinais. Existem cristãos que não fazem nada, mas se incomodam se alguém faz. Você está em qual classe? Naquele que faz ou naquele que se incomoda? Aqui os fariseus, saduceus, todos os homens que se julgavam ser da lei, doutores da lei, os mesmos que planejaram e fizeram tudo contra Cristo, arrumaram falsas testemunhas para que pudessem testemunhar que Estevão estava falando contra a lei de Moisés. Uma mentira. Mas, infelizmente, nós temos pessoas que estão sujeitas a esse tipo de situação. E nós, diante de tudo isso, o que fazemos? Essa lição é muito voltada ao tema da teologia chamado apologética, que significa a defesa da fé. Quando você é confrontado, quando você é confrontada, como você defende os seus valores e a sua fé? Existe momento de falar e existe momento de calar. Alguns momentos que eu, Vanessa, sou afrontada, eu me calo, porque não é o momento de falar. Mas quando necessário for que eu fale, eu tenho que falar o correto. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E você? Para que eu possa defender algo, eu tenho que ter conhecimento. Estevão deu uma aula de Velho Testamento, deu uma aula de Torá, deu uma aula de Pentateuco, quando ele estava ali sendo questionado e disputando com aqueles que julgavam ser os defensores da lei. E você? Conhece a palavra de Deus? E você é aluno da escola bíblica dominical? Você vai aos cultos, você ora na sua casa, você lê a palavra do Senhor, tem uma revistinha? Não. Meus irmãos, muitas vezes nós, os pequenos cristos, não temos o conhecimento da palavra do Senhor. E isso é muito ruim. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Como eu vou falar de algo que eu não leio? Mas, Vanessa, o Senhor falou para Jeremias abrir a boca que ele encher, sim, daquilo que o Senhor já tinha dado para ele, daquilo que ele já tinha estudado, daquele que ele já tinha buscado no Senhor. Quando o Senhor falou isso para Jeremias, era em relação à insegurança, porque ele fala como uma criança sou. Era insegurança, meus irmãos. Não era falta de busca, não era falta de conhecimento, não era falta de leitura. Com certeza ele buscava a face de Deus e o Senhor se revelava a ele. E você, tem feito isso? Eu vou ler aqui algumas coisas, é muito rápido, já deu 8 minutos. Vocês sabem que a minha proposta é de até 15 minutos, mas diz assim aqui na introdução: ser grande fé, ter espírito, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. São características de Estevão e devem ser características de nós, os pequenos cristos. Está mais, todo cristão também enfrentará perseguição e a fé será colocada à prova em algum momento. E todo cristão deve saber defender a sua fé. Eu não estou falando de usos e costumes. Eu não estou falando de doutrina. Aliás, eu estou falando de placa de igreja. Doutrina é o que está na palavra. Usos e costumes é o que cada igreja tem ali na sua liturgia. E se eu sou de determinada igreja, eu devo seguir a liturgia da minha igreja, senão eu mudo de igreja. Tudo bem? E aí a gente tem que falar sobre isso, né? Não tem como. De você estar numa igreja que tem usos e costumes, que, por exemplo, não usa uma coisa, não usa outra, não é adepto a uma coisa, e você, super rebelde, super moderno, super moderna, vai contra. Você está errado. Não porque é pecado usar determinada coisa, mas é porque na tua igreja não permite, e você está fazendo isso. Por que você está lá então? Nós temos que ser não apenas observadores da palavra, mas cumpridores. E se nós temos uma liderança, se nós temos alguém a qual nós prestamos conta, nós temos que fazer o que é correto. Está escrito:
Devemos permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até mesmo a própria vida. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a morrer pela sua fé? Você está disposto a entregar tudo em nome do Senhor? Na aula de domingo, nós temos vários professores e salas distintas. E eu achei muito interessante o que o professor dos irmãos falou e eu fiquei meditando nisso. O título dessa lição, a epígrafe dessa lição é Uma Igreja que se Arrisca. E ele ali falou sobre o termo arriscar. Deu um exemplo. Pessoas que têm posses, que têm dinheiro, que faz um tipo de investimento, ele está arriscando no investimento. Porém, ele não vai jogar dinheiro fora, e ele só vai arriscar no investimento que ele sabe que dá retorno. Eu e você, sendo cristãos, nós estamos arriscando, porque nós temos certeza do nosso retorno. E esse retorno, muitas vezes, não será aqui na terra, será no céu. Então, meus irmãos, você está disposto a arriscar tudo por amor a Cristo? Está escrito aqui: quando a nossa fé está sob ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá algum tipo de levante. Nesse episódio, vemos um levante motivado por conta da inveja de religiosos. Você está preparado e preparada para sofrer um ataque? Você está preparado e preparada para sofrer e fazer parte aí de um levante contra a sua vida? Confesso a vocês que na minha vida já tive alguns levantes contra mim e alguns deles eu não soube lidar. Fiquei abatida, fiquei esmorecida, já não quis mais nada, já quis sair. Não saí da presença do Senhor. Graças a Deus isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu não vou fazer mais isso, vou largar esse cargo, vou largar isso, porque nós somos assim, volúveis. Às vezes nós somos instáveis. Mas, irmãos, nós temos que buscar esse controle emocional no Senhor. Estevão demonstrou um extremo controle emocional. Além dele ser cheio do Espírito Santo, e quando eu falo que ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do fruto do Espírito. Imagina ele ali com um monte de homens e querendo apedrejá-lo, falando falso testemunho contra ele, e ele sucinto, pleno, falando da palavra do Senhor, pedindo perdão a Deus por aqueles homens, por aquele povo. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele demonstrou ter fruto do Espírito, eu já falei isso para vocês. Ele demonstrou domínio próprio, coisa que às vezes eu não demonstro e nem você. Nós temos que buscar isso em Deus. Senhor, que eu venha ter o fruto do teu Espírito sobre a minha vida. Irmãos, já deu 12 minutos, é uma aula que eu também não consegui fazer a aula toda no último domingo, porque é um assunto muito bom, muita coisa, e graças ao Senhor, as meninas, a gente estava cada uma dando uma opinião, e foi muito legal. Irmãos, vai na escola dominical, é maravilhoso. Para de dormir domingo de manhã. Levanta, acorda, toma um cafezão e bora para a igreja, bora aprender a mergulhar nas escrituras, é muito bom. Eu vou terminar por aqui, e diz aqui para que nós possamos finalizar sobre a questão de não negociarmos a nossa fé. Estevão não negociou a sua fé. Eu vou ler a conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé do Espírito Santo, não teme se posicionar diante do mundo. E você? Você, diante do mundo, diante das pessoas, qual é o seu posicionamento? Eu encorajo você a ter um posicionamento cristão. Eu encorajo você a ter um posicionamento bíblico. Eu encorajo você a viver a verdade de Cristo, a viver o que está escrito na palavra. Não é fácil, mas é possível. Às vezes nós damos desculpas, que de verdade nem a gente acredita na desculpa. Mas, Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, cheios, ó Pai. Assim como Estevão foi, um homem cheio de fé, de poder, que fazia prodígios e maravilhas. Faz isso em nós, através de nós e por nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Vou gravar daqui a pouco a próxima aula. Me acompanhe, vá para a escola dominical, faça sua matrícula, compre a revistinha, seja abençoado pela presença do Senhor. Essa aula foi muito legal, confesso a vocês, gostei muito da participação de todo mundo. Assim como na minha aula, eu também não consegui falar tudo, mas enfim,
deu só uma pincelada, só para dar um puxão na gente aí, porque às vezes é necessário. Amém? Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nosso próximo momento de glória cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Tchau, tchau.